Mais uma vez, uma boa noite a todos. Enquanto as nossas crianças se encaminham ali, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Nossa penúltima mensagem da série. Colossenses, capítulo 4. A partir do versículo 2 até o versículo de número 6. Convido você à leitura junto comigo. Colossenses 4, versículos 2 a 6. A palavra de Deus diz assim: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gostaria de convidar você a orar mais uma vez comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a Tua santa palavra. Que essa palavra possa penetrar nossas mentes e corações. Que essa palavra possa gerar frutos em nossas vidas. E que essa palavra possa de fato trazer mudanças que permaneçam. Mudanças que tragam coerência a uma caminhada que professa aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Assim nós oramos, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo ele chega num trecho da sua carta onde ele está nos falando como é que o evangelho se traduz nas nossas vidas. Os primeiros 2 capítulos, para nós nos contextualizarmos aqui, ele falou muito sobre o fundamento da nossa fé. Ou seja, o que é o alicerce daquilo que cremos. Ele falou sobre como o evangelho chegou até nós. Ele falou sobre como nossos pecados foram perdoados. Ele falou sobre a supremacia de Cristo nas nossas vidas. E então, nos 2 últimos capítulos, ele vai enfatizar, porém, os efeitos do evangelho. Porque nós temos que fazer essa diferenciação. Uma coisa é o que o evangelho é. Outra coisa são os efeitos do evangelho. O evangelho, como diz o pastor Timothy Keller, não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. Então o evangelho não vem nos dizer o que nós temos que fazer. O evangelho vem nos dizer o que Cristo fez. Mas há também os efeitos do evangelho. Por quê? À luz do que Cristo fez, parte de nós, ou surge em nós, ou brota em nós, uma resposta a isso. Então, o que ele fez por nós e como nós respondemos isso, nunca o contrário. E na última semana, se você estava aqui, nós falamos sobre uma sociedade possível. Nós falamos sobre como o evangelho se manifesta em todas as áreas da nossa vida e se evidencia sobretudo nos relacionamentos. Nós falamos sobre como o evangelho afeta o casamento, como o evangelho afeta a criação de filhos, como o evangelho afeta a nossa percepção de trabalho e de carreira. E aí nós devemos pensar que nós jamais viveremos esse tipo de vida proposta pelo evangelho de Jesus Cristo, sem o poder do Espírito Santo atuando em nós. É por isso que depois de falar dessa sociedade possível, ele chega ao versículo 2 e fala: dediquem-se à oração. Porque eu não sei se você é como eu, quando eu leio um texto como o que eu li na semana passada, sobre maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados, eu sou tomado por esperança, mas de certa forma também por uma certa angústia. Porque eu olho e penso: Deus, essa é a tua vontade. Mas por vezes eu sei que eu deslizo naquilo que é o ideal. Eu sei que por vezes eu não sou o marido que eu deveria ser. Eu sei que por vezes eu não sou o pai que eu deveria ser. Então, nessas funções que nós vamos exercendo, nós vamos nos dando conta dos nossos papéis, não apenas sociais, mas os nossos papéis evidenciados a partir de uma lógica espiritual. E aí a gente se depara pensando assim: Deus,
nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós clamamos pela Tua ação nas nossas vidas. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai trabalhar aqui a ideia da oração como fundamento da missão. Olha comigo o versículo 2. Ele diz, dediquem-se à oração. Ele está falando para nós. Ele está falando para a igreja. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que o primeiro ministério da igreja é o ministério vertical. Nós falamos muito sobre a partilha do evangelho, e de fato falaremos sobre isso hoje. Nós falamos muito sobre a proclamação das boas novas, o que também falaremos hoje. Mas em primeiro lugar, o primeiro exercício de piedade da igreja, a primeira preocupação, por assim dizer, da igreja é vertical. Nós precisamos compreender que absolutamente tudo deve fluir da maneira como nós somos nutridos por Deus. E tudo deve fluir da maneira como nós nos relacionamos com Ele. E a oração é um dos hábitos mais essenciais da vida de um discípulo de Jesus Cristo. E ainda assim, me parece que um dos hábitos mais negligenciados na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Romanos 12, versículo 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A ideia aqui não é a oração apenas como realidade ocasional das nossas vidas. Não é um orar de vez em quando, não é um orar apenas quando é necessário, muito embora façamos isso vez após vez. Não é orar buscando a Deus como se Ele fosse um oráculo num tempo de angústia, embora há o tipo de oração, que é a oração de súplica. É oração de pedido de favor, é quando você está aflito, é quando você está angustiado, mas não é essa a ideia que o apóstolo Paulo quer nos trazer aqui. Ao falar de dedicarmos-nos à oração, Paulo está falando de uma devoção contínua à prática da oração. Esse devotar-se aqui pode ser traduzido por aderir, perseverar, ter o cuidado de agir continuamente, possuir constante prontidão. E, meus irmãos, nós temos que ter a percepção não ilusória de que a oração é um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual. E por essas terminologias, exercício e disciplina, implica que é necessário que haja intencionalidade. Como todo tipo de exercício, ele demanda uma prática. Como todo tipo de disciplina, ele demanda um foco. E eu acho que ilustra muito bem uma conversa que certa vez tiveram com o arcebispo Michael Ramsey. Perguntaram para ele, arcebispo, quanto tempo o senhor gastou em oração hoje? E a resposta dele foi o seguinte, hoje eu gastei mais ou menos uns 5 minutos, mas eu demorei mais ou menos meia hora para chegar até esses 5 minutos. Ou seja, o que ele quis dizer? Que há sim uma luta, que há sim uma batalha, que é travada no ambiente da oração. O simples fato de desejar orar, para aqueles que não têm a disciplina a espiritual da oração, ou o hábito, por assim dizer, da oração, demanda um certo esforço. E é assim mesmo. É como ele disse, olha, eu orei uns 5, mas demorou uns 30 para eu chegar no ambiente da oração de verdade. É a consciência de que existe um embate. Até porque a oração ela é um termômetro da nossa dependência de Deus. Eu quero que você pense sobre isso por um pouco. A oração é um termômetro da nossa dependência de Deus. Ou seja, a nossa vida de oração, ela reflete o quanto nós realmente confiamos em Deus e o quanto nós apenas dizemos confiar. O quanto nós confiamos em nós mesmos. É simples. Se você confia em Deus para todos os aspectos da sua vida, você ora buscando a direção de Deus para todos os aspectos da sua vida. Se você diz que confia em Deus para todos os aspectos da sua vida, mas você não ora nas tomadas de decisões, é porque aquilo que você professa não traduz uma realidade. Ou seja, eu digo que eu confio, mas não necessariamente isso é traduzido na minha experiência cotidiana. Porque se eu confiasse de fato, eu me debruçaria menos sobre as minhas potencialidades, virtudes e capacidades, e me debruçaria mais, mostrando dependência de Deus e do que Ele exerce na minha vida. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz, alegrem-se sempre, orem continuamente,
Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, dediquem-se à oração. Ainda na oração ele diz, estejam alertas. Estejam alertas. Ou seja, a nossa oração não apenas deve ser constante, mas a nossa oração deve ser também vigilante. Essa é a ideia, essa imagem de um guarda em uma torre de vigia, que está ali de prontidão, tentando discernir algum inimigo que se aproxima. Não é para ninguém ficar bitolado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por diferentes movimentos, diferentes domicílios eclesiásticos, onde de repente você ouviu muito sobre a batalha espiritual, mas de um modo assim exagerado. Sabe, pessoa que vê espírito em tudo, que vê demônio em tudo, que repreende tudo em qualquer lugar. Não, não é disso que a gente está falando. A oração vigilante não é essa oração paranoica, mas a oração vigilante é fruto daquele que tem a consciência de que há sim uma batalha espiritual. Há uma batalha na cultura, há uma batalha no mundo, há uma batalha na sociedade. E que para exercer o meu papel como discípulo de Jesus Cristo, eu preciso primeiramente ser nutrido em oração. Uma vida de oração que nos permite discernir melhor os desafios do nosso dia a dia. Alguém já disse que a oração é a linguagem do pobre em espírito. E essa mesma pessoa disse, o autossatisfeito não ora. O autojustificado não pode orar. E o autossuficiente não irá orar. C.S. Lewis diria, eu oro porque não posso ajudar a mim mesmo. Eu oro porque preciso de ajuda. Quem é autossuficiente não ora, ele se basta. Quem é autojustificado não ora porque depende de si. Quem é autorrealizado não ora porque pensa que está preenchido a partir daquilo que experimenta. Apenas o pobre em espírito ora, aquele que é consciente das suas falhas e da sua miséria e que é consciente que em si mesmo não basta, que a não ser que haja uma intervenção divina e sobrenatural, não há como dar sequência à sua vida. Mas nós também oramos não apenas para discernir as batalhas da vida e para enfrentar os desafios do dia a dia, mas nós oramos também para que nós estejamos alertas para as oportunidades da proclamação do Evangelho. Eu tenho um amigo, pastor, ele diz o seguinte, que há alguns anos ele adotou uma oração. Toda manhã ele acorda e ele fala, Jesus, o que será que eu e o Senhor faremos juntos hoje? Olha que coisa simples. E ainda assim fantástica. Jesus, o que será que eu e o Senhor faremos juntos hoje? Essa é a atitude de rendição de alguém que está dizendo, Deus, eu não sei o que esse dia me reserva, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que se eu estiver atento, o Senhor vai me dar oportunidades para manifestar o teu amor na vida de outras pessoas. Então, quem sabe, essa é uma sugestão de uma oração muito simples, que você pode começar a fazer. Cedo pela manhã, antes de qualquer coisa, antes de qualquer adversidade, você olhar e dizer, Jesus, o que nós faremos juntos hoje? Em terceiro lugar, o Paulo diz, sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Esse é um outro ponto fundamental. Uma vida de oração inquestionavelmente gera uma vida de gratidão. O que Paulo diz lá em Filipenses 4, versículo 6? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe qual é o contrário de uma vida de oração? Eu vou te dizer, lamento, amargura, angústia, murmuração, ansiedade. É o que as Escrituras estão dizendo. Não andem ansiosos, não andem angustiados, não andem com expectativa, não andem aflitos. Façam o quê? Orem. E a nossa postura e atitude de oração não é necessariamente para mudar as circunstâncias que nos afligem, mas é para mudar o nosso coração e a nossa postura diante dessas circunstâncias que nos afligem. Agostinho dizia, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E aqui nós precisamos ser honestos por um momento. Sobretudo quando nós passamos por adversidades. Quando as coisas não vão bem. Quando chega uma notícia que a gente não esperava. Quando um diagnóstico
terrível bate na nossa porta, quando as tribulações parecem ser grandes demais, nesses momentos, a tentação do nosso coração não é de sermos gratos. Quando as coisas vão mal, a tentação do nosso coração é de nos questionarmos: por quê? Por que isso? Por que comigo? Por que agora? Mas uma vida de ação de graças, e isso parece ser um tanto que contraintuitivo, mas as Escrituras vão nos ensinar que uma vida de ação de graças nos capacita a estarmos satisfeitos, não ao que Deus pode nos dar, mas ao que Deus já deu. O Evangelho nos ensina a ser gratos, não por aquilo que a gente ainda pode obter, mas por aquilo que nós já temos em Cristo. E Paulo, nessa carta aos Colossenses, já pontuou uma série de coisas que nós temos em Cristo. No início ele diz: sejam gratos. Por quê? Porque seus pecados já foram perdoados. Sejam gratos porque toda a culpa já foi tirada. Sejam gratos porque Deus transformou sua história. Sejam gratos porque Deus está restaurando e reconciliando consigo em Cristo todas as coisas. A consequência natural de uma vida de oração é um transbordar de gratidão. Porque nós desfrutamos dele, porque nós temos uma consciência da salvação e do perdão dos pecados, ou do perdão dos pecados, nosso coração passa a transbordar com ações de graças a Deus. E não apenas pela nossa salvação, mas pelas coisas do dia a dia. Se eu penso na minha vida, e eu quero convidar você a pensar na sua vida também, há tanta coisa pelo qual nós podemos e devemos ser gratos. Todos nós temos adversidades. Todos nós temos problemas. Mas quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu olho para o meu passado, mesmo as adversidades, uma disciplina espiritual que eu tentei desenvolver ao longo dos anos, é enxergar mesmo os momentos difíceis a partir das lentes da graça de Deus. Talvez há coisas que nós não gostaríamos de ter vivido, mas nós estamos aqui, não estamos? E Deus tem nos fortalecido em meio às adversidades. Mas há tantas coisas boas. Eu olho para a minha vida e eu vejo que eu tenho um casamento maravilhoso. Eu tenho 2 filhos lindos e saudáveis, e são lindos porque puxaram a mãe, graças a Deus. Eu tenho a alegria de pastorear uma comunidade vibrante que ama Jesus. Eu tenho vários motivos pelo qual eu posso ser grato a Deus. E às vezes tem tanta coisa que a gente pode ser grato, mas acontece uma coisa que nos chateia, uma coisa ruim, e aí a gente desenvolve um sentimento de ingratidão. Tem 50 coisas que Deus te deu que são maravilhosas, e você se permite ficar ingrato, amargo, aflito, ansioso por causa de uma coisa. Paulo está dizendo: dedique-se à oração. Porque uma vida de intimidade com Deus, invariavelmente, vai desenvolver uma vida de gratidão a Deus. Olha só o que C.S. Lewis diz sobre essa questão da satisfação do coração humano. Ele diz: Deus designou a máquina humana para funcionar movida por Ele mesmo. Por isso, Deus não pode dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque ela não está aí. O propósito primeiro de nossa vida é restabelecer nosso relacionamento com a pessoa que nos colocou aqui. Enquanto esse relacionamento não for restabelecido, todas as nossas tentativas de conquistar felicidade, nossa luta por reconhecimento, por dinheiro, por poder, por casamento perfeito, por amizade ideal, tudo o que buscamos por toda a nossa vida, preste atenção, jamais será suficiente. Jamais será suficiente. Nunca podendo satisfazer o desejo, nem preencher o vazio, acalmar a ansiedade ou nos fazer felizes. Spurgeon diria: se você não está contente com o que você tem, você não estaria satisfeito mesmo que tivesse o dobro. Olha a contundência dessa afirmação. Se você não está satisfeito com o que você tem, você não o estaria se você tivesse o dobro. Às vezes a gente está pensando no que nos falta. E o Evangelho nos ensina a enxergar o que nós já temos. Às vezes a gente está pedindo por aquilo que ainda não obtivemos. E o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a ser grato por tudo aquilo que Deus já nos deu.
Oração vigilante é ter olhos abertos para discernir as batalhas espirituais. Oração grata é uma luta contra uma cultura de insatisfação. E é importante que nós saibamos disso. Nós vivemos uma cultura, todo o marketing, toda a propaganda, todo o sistema desse mundo, todo o pensamento cultural, toda a percepção de uma sociedade ocidental que é fundamentalmente sociedade de mercado, ela aponta para a ingratidão. Porque se você for um sujeito ingrato e insatisfeito, você vai tentar satisfazer-se através de todas as outras coisas. A fidelização de um cliente se dá essencialmente pela insatisfação. Tem um celular novo, você compra. Se for da Apple, você vai comprar mesmo assim, embora você saiba que depois de um ano ele vai ficar mais lento. Embora você saiba que depois de um ano ele vai baixar uma atualização, que é um negócio de louco, que você vai passar raiva e você vai falar assim, mas não é possível que eu gastei esse dinheiro num celular desse, que agora está ficando lento e só tem um ano. Sabe por que ele está ficando lento? Não é porque ele é obsoleto, ele é maravilhoso. Mas ele precisa ficar propositalmente obsoleto para você se tornar insatisfeito, para que quando mais um modelo seja lançado, você pense que você precisa daquele modelo. Você quer aquele modelo, você não precisa, mas o mercado tem que dizer que você precisa. A cultura desse mundo é uma cultura de insatisfação. Essencialmente. E aí eu estou pensando que tem vários comerciantes e lojistas aqui, me perdoem por esse parênteses, incentivo o povo a continuar comprando, mas, mas não insatisfeito. Não insatisfeito. Ao mesmo tempo, versículos 3 e 4, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Para e pensa comigo por um instante. Eu quero que você reflita sobre esses versículos por um momento e me responda. Não precisa me responder verbalmente, mas responda aí para si mesmo, de modo muito honesto. Você está preso. Paulo está preso aqui. Não pelo Império Romano ainda, mas por uma postura judiciosa dos judeus. Você está preso, te dão a oportunidade de escrever uma carta para uma igreja, e você tem o privilégio de pedir oração, e você sabe que um povo inteiro, uma igreja inteira, vai orar por aquilo que você pedir. Seja honesto, o que você pede? Não, você não precisa nem pensar. Você está preso. Hein? O que você vai pedir? Para ser solto. Paulo nem menciona. Paulo nem menciona esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Paulo não pede por sua libertação, mas ele pede pela expansão do evangelho, porque ele sabe que na lógica do reino de Deus, mais importante que o alívio das suas aflições é a propagação do nome de Jesus. Veja a consciência de propósito que o apóstolo Paulo tem. Qualquer um de nós, ao pedir oração para uma igreja estando preso, a primeira coisa que a gente ia pedir é: irmãos, estou sendo perseguido por causa do evangelho, isso daí é injusto, isso está errado, Deus está usando minha vida, Satanás está furioso, por isso que eu estou preso. É batalha espiritual esse negócio, o inimigo se levantou contra mim, a coisa está complicada, mas se vocês orarem assim, uma oração forte, eu sei que eu vou ser solto daqui. Não, Paulo não está nem preocupado com isso. Mas nem um pouco preocupado com isso. Diferentemente de muitos de nós, que acham que viver a Deus é experimentar o alívio das dores e não exercer uma consciência para cumprir um propósito. As nossas orações são mais lista de pedido do que de agradecimento. As nossas orações têm a ver mais com a nossa angústia do que o propósito de Deus. As nossas orações é mais para que Deus alivie nossas cargas, ao invés de pedir que Ele fortaleça nossas costas. As nossas orações é para a gente chorar menos, para dar mais risada, para que a gente possa ser feliz. Porque no fundo, nós dizemos que não, mas a gente acha que Jesus Cristo morreu só para que a gente seja feliz e não que a gente seja pleno. São duas coisas distintas. Se você quiser ser apenas feliz, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. Mas se você quiser ser pleno, você também alcançará a felicidade.
Se você quiser ser feliz do jeito desse mundo, você vai morrer amargo, triste e sozinho. Mas se você quiser ser feliz a partir da lógica da felicidade do Evangelho, aí sim, se desprendendo das coisas dessa vida e dos valores contrários ao reino, você vai encontrar a verdadeira abundância de vida. Mesmo em meio à dor, sofrimento e adversidade. Porque aí você vai dizer, como Paulo, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, pois tudo posso naquele que me fortalece. Então, pelo que a gente está orando? Para Deus aliviar a nossa carga, ou para Deus cumprir em nós o seu propósito, custe o que custar? Pelo que a gente está orando? Para que o marido seja melhor, para que a esposa seja melhor, ou para que Deus me transforme? Pelo que a gente está orando? Para as pessoas cuidarem mais de mim e se preocuparem mais comigo, ou para eu desenvolver um coração cuidador e preocupado com aquele que está ao meu redor? Aí a gente aprende a orar com Paulo, que está preso e sequer menciona essa condição para que seja solto. Ele menciona sim depois, mas não como pedido de oração. Ele fala, pelo qual estou preso. Mas em momento nenhum ele faz esse pedido, que deixo claro não seria errado, mas não é prioritário. Se ele pudesse escolher o que é mais importante, eu solto ou o evangelho se expandindo, ele não tem o que pensar, é o evangelho se expandindo. Porque para ele isso é tudo que importa. Ao longo dos séculos, muitos já tentaram e tentam até hoje cooptar, confinar, aprisionar o evangelho. Mas Paulo sabe, nós devemos saber, que o evangelho não pode ser cooptado por homem nenhum. O evangelho não pode ser confinado, o evangelho não será preso. Seja através da religião, da religiosidade ou da irreligião, da libertinagem, seja através do legalismo ou da condescendência, o evangelho de Jesus Cristo permanece. Tal como diria Spurgeon, o qual cito mais uma vez, o evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Meu amigo, você não defende leão. Você deixa ele cumprir o serviço. Você não defende. Você fala, não, ó, cuidado aqui, tem um leãozinho aqui. Não. Cuidado com ele. Não fica no caminho dele. E o evangelho é como um leão, que quando tentarem enjaulá-lo, quando tentarem cooptá-lo, a gente abre a jaula e fala, olha, é o evangelho que cumpre o seu propósito por onde ele passa. Como disse, Paulo não pede oração por sua libertação, ele sabe que o alívio das suas aflições não é prioridade no reino de Deus. Ele sabe, e pode ser um pouco surpreendente para alguns, que o evangelho não depende dele. Assim como o evangelho não depende de nenhum de nós. A palavra de Deus diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. É verdade que eu nunca vi pedra clamando, então cabe a nós mesmos. Mas Deus não precisa de nós, e essa compreensão é libertadora. Porque quando eu afirmo que Deus não precisa de nós, alguém pode pensar, então eu não preciso fazer nada. Não, é exatamente o contrário. Porque mesmo não precisando de nós, Deus nos chama para colaborar com o que Ele está fazendo no mundo. Isso nos dá um senso de privilégio. Se Ele precisasse de nós, Ele seria um Deus frágil. Se Ele precisasse de nós, nós seríamos tomados por um fardo. Mas porque Ele não precisa, mas nos dá o privilégio de participar, nós somos tomados por um senso de honra. Algo simples que aconteceu essa semana. A Aline estava viajando com algumas mulheres aqui da nossa comunidade, ela foi compartilhar a palavra lá em Curitiba, num grupo de mulheres. E aí estava eu com os meninos, ficamos 2 dias e meio aqui. E aí eu parei para ir na padaria e o Gael falou assim, eu quero ir contigo. O Gael é meu menor. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu quero ir contigo, eu quero comprar pão. Eu falei, tá bom, vamos lá, Gael. Aí o Noah, mais calmo, ele falou, eu fico no carro. Eu falei, tá bom. Entrei com o Gael, pedi o pão, aí ele pediu mais um negócio, eu comprei para ele. Aí ele falou, pai, deixa eu carregar a sacola. Eu falei, não precisa. Ele falou, deixa eu carregar. Aí eu dei. Por que eu dei? Porque eu precisava da ajuda do Gael? Não, porque eu me alegro em ver o meu filho com um senso de satisfação, achando que está ajudando, ou me ajudando eu cumprir a minha missão. Eu dou uma sacolinha ali com 4 pães, que aliás tem um outro princípio nisso. Eu só dei para ele carregar, por quê? Porque eu sei que ele aguenta o peso. Se fosse muito pesado,
Inclusive eu perguntei, sabendo que não era, mas falei, Gael, tá pesado? Ele, não, pai, ele todo feliz, carregando 3 pães. Não, pai, não tá pesado. Porque se tivesse pesado, o que eu, como pai, faria? Aliviaria o peso do meu filho. Aí isso me lembra as palavras de Jesus que dizem o quê? Mesmo seus pais terrenos sabem lhe dar coisas boas, mesmo eles sendo maus. Quanto mais o Pai Celestial de vocês não vos daria também deliberadamente do seu Espírito. Ou seja, eu não pedi ajuda do Gael porque eu preciso, mas me alegra ver ele fazendo parte. E eu não dei a ele algo que ele não aguentasse. Porque se ele não aguentasse, eu tomaria aquilo da mão dele para aliviar a carga, para aliviar o fardo e para aliviar o peso da vida dele. Se isso é verdade com um pecador como eu, isso não seria verdade com o nosso Pai Celestial? E é isso que o apóstolo Paulo parece que está nos ensinando. Ele não precisa de nós, mas ele escolheu nos dar o privilégio de sua obra de redenção ao mundo. Não é sobre performance, meus irmãos. É sobre relacionamento. É essa consciência que nos traz sentido. Nós percebemos que nós existimos para colaborar, para trabalhar junto do nosso Pai. Mesmo que o nosso trabalho, muitas vezes, humanamente falando, não pareça gerar muitos efeitos. Mas o Pai nos dá esse privilégio. Porque Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele te escolheu para participar junto com Ele. Ele me escolheu para participar junto com Ele. E Ele ainda diz no versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Veja, abertamente, não livremente. Aqui o apóstolo Paulo está falando de abrangência, não de condição. Ele não está dizendo que quando eu for livre da cadeia, eu vou pregar o evangelho. Não, eu quero que o evangelho seja livre e alcance plenamente a partir do cumprimento do meu propósito, independente da minha condição. Que às vezes a gente está pensando que nós só seremos capazes de compartilhar o evangelho a partir de uma determinada condição, seja ela geográfica, social, econômica ou mesmo espiritual. Que quando nós estivermos nesse lugar, naquele estado de espírito, daquele jeito, com aquelas pessoas, aí então nós seremos capazes de cumprir o chamado que paira sobre nós. E Paulo está dizendo, não tem nada a ver com uma condição. Tem a ver com uma percepção de abrangência. E aí isso muda porque como me cumpre fazê-lo, nos traz um senso de vocação, que é diferente de uma percepção de fardo. Ou seja, Paulo não fazia o que fazia porque ele tinha que, no sentido de ordem. Mas Paulo fazia o que fazia porque ele queria. Porque ele entendeu que, tendo sido alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, o privilégio da sua vida é partilhar com quem não o conhece. Então não é mais, na vida cristã, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É óbvio que há mandamentos, é óbvio que há ordenamentos, mas agora pelo Espírito Santo, não são as leis externas que detêm poder sobre nós, é a lei que brota do Espírito Santo, ou seja, é a partir de uma transformação da internalidade dos nossos corações que se desenvolve para a prática da vida. Menino precisa de regra, gente madura só precisa de consciência. Menino precisa assim, vai por aqui, vai por ali. Homem feito, mulher madura, não precisa mais de é isso, é aquilo outro. Não, é movida por uma consciência. Moleque que está começando assim, chegando na vida adulta, está começando a trabalhar, ou mesmo antes. Menino que estuda cedo assim na escola. Ô, 6:30 da manhã, tem que acordar, rapaz. Não quer, tem que acordar. Agora, se você pega um barbado de 40 anos de idade, você tem que olhar para ele, botar despertador 6:30 e falar, você tem que acordar. Ai, não quero. Tem um problema sério aí. Tem um problema sério. Por quê? Porque menino precisa de regra. Adulto precisa de consciência. Sabe quem é, ou seja, tem noção de identidade, sabe o que deve fazer, tem consciência de propósito. É por isso que não parece ser por acaso que Paulo atrela a oração à missão. Porque oração parece ser o fundamento da missão. Oração não como uma ferramenta que nós usamos para convencer a Deus do que é melhor para mim, mas oração como experiência de intimidade com Deus, que faz com que o meu coração seja moldado segundo a vontade dele. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal,
para que saibam como responder a cada um. Oração e missão sempre estão conectadas, gente. Em Mateus 9, versículo 38, uma passagem que muitos de vocês conhecem, Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Portanto, orem para que Deus envie, para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Mateus 9, 37 e 38. Vira o capítulo, Mateus 10. Sabe o que Jesus diz? Vão, os campos estão prontos. Olha que interessante. Ele olha para os seus discípulos, ele fala: orem para que Deus levante gente. Eles começam a orar. O que acontece? Jesus fala: vão, porque ao orar, Deus incomodou você. Quando nós nos ocupamos daquilo que é a vontade de Deus, nós somos tomados por essa vontade. Quando aquilo que não é mais conceitual é encarnado em nós, a vontade daquele a quem oramos se torna a vontade do nosso próprio coração. É por isso que oração e missão caminham fundamentalmente juntos. A oração do Pai Nosso é uma oração de missão. A oração do Pai Nosso é a oração do reino. Como é que Jesus nos ensina a orar? Pai Nosso que está nos céus, o que ele diz lá? Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Ou seja, aquele que faz a oração do Pai Nosso e discerne aquilo que fala, está pedindo o seguinte: Senhor, venha ao teu reino e que a tua vontade seja feita em nós, assim como ela é feita na glória. Que assim como os anjos se submetem à tua vontade, que o mundo se submeta também à tua vontade através dos seus discípulos. E como é que o reino de Deus vem? O reino de Deus vem quando a vontade dele é feita, quando o pão é partilhado, quando o perdão é concedido e quando a tentação é vencida, comunitariamente falando, porque tudo na oração do Pai Nosso está no plural. Ninguém luta sozinho quando tem a consciência de que serve a Jesus Cristo. Nosso pão, nossas dívidas, nossas batalhas, nossos pecados, nosso perdão. Quem nos ensinou a caminhar sozinhos não foi Jesus Cristo. Então essa vida de oração, ela nos impulsiona para a missão. Ela nos faz ter um olhar completamente diferente para o mundo ao nosso redor. O que significa, então, sermos sábios no procedimento com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades? Eu vou ser extremamente prático aqui. Escute as pessoas. Ouça as suas histórias. Olhe nos olhos delas e pergunte: como é que você está? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que está te afligindo? Tem alguma coisa que você queira abrir o coração? Será que há algo que eu posso orar por você? Escute. Não apenas escute, sirva as pessoas. Sirva as pessoas, sobretudo aquelas que não têm, como a gente está falando de um relacionamento para os de fora, como testemunho, aqueles que não têm um relacionamento com Jesus, sirva essas pessoas. Se torne útil, se torne disponível para essas pessoas. Não vivencie relações custo-benefício utilitaristas. A nossa sociedade, de certa forma, nos aponta para esse desejo de ter relações custo-benefício. Eu me relaciono com você não porque eu quero me relacionar com você, mas por aquilo que você me oferece. Por aquilo que você me devolve, por aquilo que você me proporciona. Seja afeto, seja ganho financeiro, seja qualquer outra possibilidade de transação e negociação. Bom, isso não é um relacionamento verdadeiro, isso é troca, isso é comércio. Que não está errado, mas só não chame de amizade. Você pode fazer comércio, só não chama de amigo. São duas coisas distintas. Você pode fazer comércio com um amigo também, mas comércio é uma coisa, amizade é outra. Transações emocionais são terríveis. Porque, sobretudo, se você acha que você está investindo mais do que recebendo, você vai se pensar injustiçado. É aí que, depois de anos de amizade, alguém faz alguma coisa que você não gosta e o que você diz? Por anos eu fiz tudo por essa pessoa. Não, então você não fez nada para ninguém. Você fez tudo por você foi fazendo depósitos. Aí quando você quis sacar, não tinha saldo. Aí você se frustrou. Porque você não investiu na relação, você investiu naquilo que ela poderia te devolver. Então você investiu em si mesmo.
que quem faz investimento quer retorno. Tá tudo certo, só não chama de amizade. Sirva as pessoas. Desinteressadamente sirva as pessoas. Amorosamente sirva as pessoas. Sacrificialmente sirva as pessoas, sem esperar absolutamente nada em troca. Escute, sirva. Essa terceira vocês vão gostar. Sente ao redor da mesa. Sabe uma das coisas que eu mais adoro fazer com pessoas? Comer. Tomar café. Vários encontros meus são em cafés. Vários encontros meus acabam em uma refeição. Por quê? Porque eu só sigo o exemplo que meu mestre seguiu. Ele era chamado de comilão, ele era chamado de beberrão. Eu falei, então vamos lá, Jesus, estamos juntos. Essa é uma fé que eu quero seguir. Brincadeira à parte, ao redor da mesa a gente se desarma. Ao redor da mesa a gente conversa, às vezes sobre trivialidades, ou quem sabe, até sobre questões profundas da vida. Então, sente-se à mesa com pessoas. Às vezes a gente está querendo compartilhar o evangelho como uma coisa assim, sendo colocada a goela abaixo. Não, antes de você falar qualquer coisa, escute, sirva, coma com essas pessoas. Quantos encontros fascinantes eu já não tive ao redor da mesa. E aí, se você escutar, servir, sentar-se à mesa, desenvolver relacionamentos, eu te garanto que você vai ganhar o direito de ser ouvido. Eu te garanto. E eu vou te dar 2 exemplos assim, breves. A partir dessa lógica de andar com as pessoas e a partir dessa lógica que o texto diz de aproveitarmos todas as oportunidades. A primeira delas, talvez já tenha contado aqui, quando eu começo a ir num lugar, eu intencionalmente vou lá várias vezes. Por exemplo, café, quando eu elejo um café assim do momento, aí eu vou naquele café direto. Então tinha um café aqui em Campo Mourão, infelizmente ele fechou, por razões que você já vai entender. E ele não está aqui hoje, mas meu amigo Dr. Guilherme Médici me apresentou esse café. Falou, Diego, vamos lá. Eu falei, vamos. Sentamos, ele falou, essa aqui é a proprietária, marido dela, casal proprietário. Eu falei, pô, legal. Fui lá uma vez. Uns dias depois eu voltei para tomar um café com uma outra pessoa. Eu fiz a mesma coisa que o Guilherme fez. Falei, tudo bem, esse aqui é o casal, proprietários, legal. E comecei a ir sistematicamente naquele café. E cada um que eu levava, e levava várias pessoas da igreja para tomar café lá, pessoas falavam, Diego, preciso conversar. Beleza, vamos conversar, vamos tomar um café? Vamos, beleza, eu levava lá. Preciso de aconselhamento. Se eu via que não era nada assim que demandava gabinete pastoral, vamos tomar um café? Levava lá. Eu falava, fulano aqui, meu amigo. Aí comecei a desenvolver o relacionamento. Comecei a falar, esse daqui é da igreja. Aí qual é a pergunta óbvia que os proprietários me fizeram? Igreja? Você é de igreja? Eu falei, sou de igreja. Falava, saía andando. Aí na outra vez, então esse daqui também é da igreja. Saía andando. Esse aqui também é da igreja. Até que qual é a outra pergunta óbvia que eles vão fazer? Qual igreja? Calvary Campo. Saía andando. Ia outro dia. E a conversa continuava. Até que, peraí, se é lá da igreja, Calvary Campo, onde é que fica? Fica em tal lugar. Que dia? Tal dia. Que hora? Tal hora. E você frequenta lá? Falei, não, eu sou pastor lá. Você é pastor lá? Sou. Ok, beleza. Foi embora. Até que um belo dia, para encurtar bastante a história, eu chego e aquela moça vira para mim e fala, pastor, eu queria saber, a proprietária, eu queria saber se a gente pode conversar uma hora dessas. Falei, claro. Sobre o quê? Uma moça que, se não me engano, 32, 33 anos de idade. Ela vira para mim e fala, olha, a gente pode conversar assim num momento aqui no café mesmo, se não tiver problema, um horário que eu sei que é mais tranquilo. Eu falei, não, claro, como você preferir. O que está acontecendo? Ela disse o seguinte, eu fui ao psicólogo e meu psicólogo me aconselhou diante do problema que eu tenho enfrentado de compartilhar esse meu problema com alguém que não faz parte do meu círculo de família e de amizade, mas alguém em quem eu confio. Falei, ok, e aí? Ela falou, e eu confio em você para abrir minha vida. Eu quero que você pare e pense sobre isso. Qual é a única coisa que eu fazia lá? Eu só tomava café. Mas eu sabia que uma hora a oportunidade viria. E eu falei, o que está acontecendo? A gente marcou, eu, ela, o marido dela, e ela em prantos me contou o seguinte, pastor, sou nova, outro dia eu estava segurando meu celular, não aguentei segurar, ele caiu da minha mão.
Fui procurar um médico, fiquei assustada, achei que era algo muscular. Fui diagnosticada com esclerose múltipla, que para quem não sabe é uma doença degenerativa, sem cura. Ou seja, essa moça nos seus 30 e poucos anos sabia que a não ser que haja assim uma intervenção médica inovadora, ela vai terminar o fim dos seus dias atrofiada. E ela compartilha isso comigo, alguém que só ia lá tomar café. Porque de alguma maneira ela percebeu que ela podia compartilhar a vida. E aí qual é a pergunta que ela fez? Você é pastor, né? Eu falei, sou. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu falei, como assim? Ela falou, será que Deus tem algo a dizer sobre essa situação e sobre como enfrentar esse sofrimento na minha vida? Eu falei, que bom que você perguntou, porque a Bíblia tem muita coisa para dizer sobre isso. Aliás, o Evangelho é fundamentalmente sobre como ter esperança, mesmo em meio à tribulação. Oportunidades. Pode ser tomar um café, pode ser como essa semana eu comecei, não sei se eles estão aí, não dá para identificar. O Pedro e a Silvia, eles me convidaram para treinar lá na box deles, no CrossFit. Eu só fui lá para treinar, porque minha esposa me obrigou, ela falou que eu preciso perder peso, que eu ando meio estressado, que eu preciso acalmar. Eu falei, tá bom, fui. Descobri que não é muito de Deus, se Pedro e Silvia estiverem aí, me perdoem, estou brincando, é sim. E eu tô lá para treinar. E aí o povo gosta de tirar sarro, já vi, tá treinando, não sei o quê. Pelo menos 3 pessoas me escreveram, falaram, nossa, que legal ver você lá. Aliás, eu preciso conhecer a casa nova de vocês. A igreja. Eu só fui lá para treinar. Mas eu nunca vou num lugar só para fazer aquilo que parece que eu estou fazendo. Eu sempre tenho um motivo escondido. Que agora vocês sabem. Eu sempre faço alguma coisa me perguntando quando Deus vai dar a oportunidade de compartilhar o Evangelho. É isso que Paulo está nos dizendo. Sem forçação de barra, no dia a dia, no natural da vida. Aproveitem todas as situações. Que seu falar seja sempre agradável, ajustado, temperado com sal, para que você responda a cada um, ou seja, amor e verdade, graça e cuidado. Essa deve ser a postura de um discípulo de Jesus Cristo. Então, encerrando, 3 conselhos para nós. Primeiro, cultive uma vida de oração. Não sei qual é seu hábito de oração, se você não tem, cultive uma vida de oração. Segundo, permita que tudo na sua história flua da consciência da sua identidade, do seu propósito em Jesus. Em terceiro, ao cultivar essa devoção, aproveite cada uma das oportunidades de compartilhar as boas novas de salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?